Olá, olha só, hoje quem embarca conosco no quadro Vem de Carona é o delegado da DIC aqui de Chapecó, Dr. Wagner Papini. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dessa divisão de polícia aqui em Chapecó, um pouquinho também sobre a experiência, né, do profissional como delegado também, atuando principalmente em crimes, na ilustração de crimes aqui em Chapecó. Então, embarque com a gente no Vem de Carona, que já está no ar. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Cayu Mitsubishi Motors. For you, for new life. Bom, Vem de Carona no ar aqui, recebendo o delegado da DIC aqui de Chapecó, Wagner Papini. Seja bem-vindo ao Vem de Carona. Muito obrigado. Vamos fazer esse bate-papo, conhecer um pouquinho mais sobre essa divisão, né, da Polícia Civil aqui em Chapecó. A gente acompanha diariamente os crimes que são elucidados aqui, muito trabalho. E já vamos falar, inclusive, se esse trabalho aumentou, diminuiu, como é que está. Antes de mais nada, doutor, o senhor é aqui de Chapecó mesmo? Ou está aqui trabalhando, atuando em Chapecó? Então, eu sou natural de Abelardo Lúcio. Aqui pertinho. Isso, uma cidade de 80 quilômetros, né? E desde os 14 anos eu residia em Xanxerê. E após passar no concurso público, eu fui lotado inicialmente Coronel Freitas em 2016. E no início de 2017, fui designado para trabalhar na DIC, na Divisão de Investigação Criminal. Inicialmente trabalhei com tráfico de drogas por 1 ano. E desde então estou aqui. Agora, recentemente, moro na cidade vizinha, Xaxim. Pertinho também. Pertinho, um pulinho. Mas me considero chapecoense. Então, aqui em Chapecó desde 2017? 2017. Isso, início de 2017, em janeiro, final de janeiro, eu fui designado para cá e aqui estou, fechando quase 7 anos. Olha só, já tem Chapecó praticamente na palma da mão, já de tanta, até por causa das investigações, né? Sim, como nosso trabalho é bastante dinâmico, então nós acabamos conhecendo praticamente todos os bairros, várias realidades dentro do mesmo município. Isso, de uma maneira geral, naturalmente nos proporciona conhecer a cidade em suas minúcias. Aproveitando que a gente está falando em conhecer e relacionado ao trabalho, para quem não sabe, para quem não conhece, a DIC é uma divisão, né, da Polícia Civil. E que o senhor falasse para a gente um pouquinho qual que é, de fato, a função, aquilo que a DIC, de fato, investiga e está sob responsabilidade institucional. Então, a DIC, a Divisão de Investigação Criminal, é uma unidade da Polícia Civil. Na verdade, são unidades. Ao todo, no estado de Santa Catarina, nós temos 30 unidades denominadas DICs. Em cada unidade regional, que se chama uma delegacia regional, possui uma DIC. Então, como são 30 regionais, agora são 31, aliás, com a recente criação da DRP de Maravilha. Então, nós temos 31 DICs no estado de Santa Catarina. E essas unidades possuem por atribuição a investigação de crimes mais complexos, crimes que demandam um aparato mais especializado, uma estrutura, seja operacional, seja física, seja vocacional, para efetivamente apresentar um resultado satisfatório à sociedade como um todo. Falando aqui da DIC de Chapecó, ela atende exclusivamente Chapecó ou também atende outros municípios aqui da região? Então, nós atendemos exclusivamente Chapecó, mas nada impede que nós prestemos auxílios. Entendi. Em caso de eventual necessidade. Uma dessas 31 pode ser que atenda mais do que o município. No caso de Chapecó, tem uma abrangência, é uma cidade grande, imagino eu que seja por questão de população também. Exatamente. Então, cada unidade, levando em consideração as suas peculiaridades, ela pode atender mais de um município, né? Aqui pertinho, por exemplo, Xanxerê. Acredito eu que Xanxerê atenda não só Xanxerê, como também preste um auxílio mais efetivo nos municípios próximos, Entendi. Levando em consideração a peculiaridade daquela região. Entendi. Então, aqui em Chapecó, considerando a população do nosso município, fica muito difícil com o efetivo que nós temos. Nós possuímos apenas 10 agentes de polícia para uma cidade de hoje quase 300 mil habitantes. Isso que eu ia lhe perguntar mesmo. Qual a estrutura hoje dessa unidade aqui em Chapecó? A gente acompanha diariamente o trabalho de vocês e a gente sabe que
é bastante trabalho, né? Essa equipe são 10 profissionais, o que mais está à disposição dessa unidade? Então, nós temos atualmente 10 agentes de polícia que trabalham com os crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, homicídio, sejam consumados, tentados, latrocínios, roubo a banco, felizmente não tivemos nenhum registro nos últimos anos, roubos de carga. Todos esses são exemplos de crimes que a nossa unidade trabalha, são crimes mais complexos e que demandam naturalmente uma especialização, por isso que nós somos uma unidade especializada. Então, além desses 10 agentes de polícia, que são aqueles policiais que vão para a rua, nós temos 3 escrivães de polícia, que são os responsáveis por formalizar as investigações no papel, né, reduzir a termo as oitivas de testemunhas, vítimas e até suspeitos. E nós temos 2 delegados. Eu sou responsável pela parte dos homicídios e latrocínios. E nós temos o delegado Éder Mate, que é o responsável pelos crimes relacionados ao tráfico de drogas e combate às organizações criminosas. E além de outros crimes também, como extorsão, lavagem de dinheiro. Mas, digamos assim, os crimes que mais ocorrem dentro da subdivisão deles seriam os crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Agora, falando da DIC de Chapecó, da unidade, quais são os crimes com maior frequência, digamos, o que mais tem registro? Então, nesse ano nós temos registrados ao todo 5 homicídios, um deles ainda não foi catalogado efetivamente como homicídio, que é de uma senhora que foi morta, ou melhor, morreu em uma casa de shows e depois ela foi levada até uma residência por 3 indivíduos em um veículo Golf. Essa situação chamou bastante a atenção da população, mas esse caso ainda não podemos tratar como homicídio, levando em consideração a necessidade dos exames periciais. Mas, então nós temos 4 homicídios devidamente registrados, né, que estão em apuração. Temos inúmeras tentativas de homicídio que ocorrem em Chapecó. E, paralelamente a isso, na outra subdivisão que integra a divisão de investigação criminal, nós temos os tráficos de droga, os crimes que são combatidos, né, relacionados ao tráfico de drogas e organizações criminosas. São os mais frequentes, os tráficos de drogas. E agora, a gente trazendo um paralelo aí, principalmente comparativo do último ano para esse, quem sabe no mesmo período, você tem dados aí se esses números de crimes têm diminuído, têm aumentado, tem mudado o perfil dos crimes? O que dá para a gente trazer aqui para também informar a população? Então, desde que eu comecei a trabalhar com homicídios aqui em Chapecó, nós notamos que os crimes eles estão se sofisticando, ou seja, eles estão se tornando mais complexos. A criminalidade, levando em consideração a intenção de não ser descoberta, eles têm praticado o crime em locais ermos, sem câmeras de vigilância. Geralmente os crimes são praticados por pessoas mais jovens. Esses jovens praticam a mando de pessoas mais velhas. E ultimamente nós temos notado que a motivação gira em torno de rivalidade entre facções criminosas e também pela disputa de pontos do tráfico de drogas. Então isso tem nos chamado bastante a preocupação, levando em consideração, levando em consideração os últimos anos para cá. Sim, né? sim. Então a investigação em si também tem se tornado um pouco mais difícil, que demanda, já nos dedicamos muito, mas isso demanda ainda mais dedicação, maior afinco para que cheguemos à autoria. Então, levando em consideração os últimos anos, dá para se dizer que os crimes diminuíram. E no também entanto, ficaram mais sofisticados. Exatamente. E esse fato de dificultar o trabalho da polícia, embora, obviamente, a polícia tem avançado também em novas tecnologias, novas ferramentas para poder elucidar esses crimes. Mas, de qualquer forma, continua dificultando, porque o criminoso ele está muito safo em fazer a coisa errada, né? Exatamente. Da mesma forma que nós nos aperfeiçoamos em tentar descobrir o crime, eles se aperfeiçoam em praticar o crime e tentar não ser descobertos. Então, ou seja, é um confronto de forças, digamos assim, e naturalmente que, levando em consideração todo o empenho que os nossos policiais têm levado a cabo, têm tido, nós temos chegado à autoria.
mas esperamos naturalmente que haja sempre essa integração das forças de segurança pública para que os índices de criminalidade diminuam cada vez mais. E é importante também a gente trazer aqui que quando a gente fala de um trabalho de investigação, ele envolve também várias outras forças de segurança. Aliás, o crime ele começa sendo atendido às vezes pela própria Polícia Militar e depois acaba vindo para a divisão para poder investigar e entregar essas provas de forma mais contundente para o próprio judiciário. Mais ou menos a leitura seria essa. Exatamente. A Polícia Militar, assim como a Guarda Municipal, possui uma atribuição preventiva e naturalmente preventiva e ostensiva. Ou seja, eles utilizam as fardas, né, os uniformes, no caso da Guarda Municipal, no sentido de demonstrar à sociedade que a força pública está lá tentando evitar que o crime aconteça. Mas naturalmente que é impossível, enfim, evitar todos os crimes. E a partir do momento que o crime é praticado, aí sim entra em ação a Polícia Civil. Polícia Civil no âmbito estadual e a Polícia Federal no âmbito nacional. Federal. Então, cada força de segurança pública possui a sua atribuição devidamente descrita na Constituição Federal. E aqui em Chapecó, levando em consideração para o nosso trabalho em si, a Polícia Militar ela sempre vai ser a primeira a chegar, justamente porque o trabalho dela é evitar que o crime aconteça. Sim. E a partir do momento que o crime aconteceu, a atribuição da Polícia Militar se encerra e aí então a Polícia Civil passa a investigar o caso, descobrir quem são seus autores, para que justamente esses indivíduos sejam responsabilizados junto ao Poder Judiciário. Então, eu diria que há várias engrenagens girando ao mesmo tempo. Nesse seu período aí, principalmente à frente como delegado já, algum caso que tenha te marcado, ou especialmente aqui em Chapecó, algo que tenha marcado a sua carreira? Então, nós já trabalhamos com mais de 180 casos de homicídio. São muitas histórias, são muitas pessoas envolvidas, muitos familiares, muitos sentimentos. Mas eu destacaria um caso que ocorreu no início de 2021. Esse foi um caso muito marcante porque nós tivemos um misto de emoções. Nós tivemos muita pressão dos familiares, nós tivemos uma pressão também da imprensa, que é natural, normal, uma pressão da sociedade no sentido de que um casal de motoristas de aplicativo que estavam desaparecidos fossem encontrados. Então foi uma investigação bastante complexa, porque nós começamos investigando um desaparecimento. Depois de alcançarmos informações relacionadas a uma eventual morte, nós cavamos várias covas no interior de Chapecó, em várias localidades. Trabalhamos com afinco 4 meses, sem final de semana, várias noites comprometidas em razão da nossa função, no sentido de encontrar essas pessoas. E felizmente ou infelizmente nós encontramos as 2 covas, uma próxima da outra, e as 2 vítimas estavam enterradas. Então, finalizada a primeira fase, nós tivemos que iniciar a segunda fase, que foi justamente a descoberta de quem seriam os autores. E essa mulher estava grávida, então foram 3 pessoas mortas, o feto, né, naturalmente, a mulher e o homem. Esse casal, ele vivia em uma situação extraconjugal. A mulher do homem desaparecido foi ouvida várias vezes, inclusive ela nos cobrou bastante. E sempre numa investigação em que um cônjuge morre, o outro cônjuge, não que necessariamente ele seja elencado como suspeito, mas nós precisamos... Pode ser uma peça-chave para ajudar a elucidar o caso. Exatamente. Então, por essa razão, nós tivemos essa investigação de uma complexidade com esse misto de emoções, sensações, que eu diria que foi a mais marcante até hoje aqui em Chapecó. Que bacana, envolveu emoção, deu bastante trabalho para elucidar. E ao mesmo tempo, ao final, deu uma sensação muito boa e muito grande de dever cumprido. O trabalho a gente sabe que sempre em que o processo de investigação acontece é porque realmente há um crime. A gente não fala de coisas boas, as coisas boas é que de fato cumpre-se o papel de poder elucidar e trazer a população que de fato aconteceu, né, doutor? Exatamente. A nossa função é basicamente essa, de apresentar respostas aos familiares, principalmente, e por consequência à sociedade. Nós trabalhamos sempre com afinco no sentido de demonstrar que aqui em Chapecó, se depender de nós, nenhum crime de homicídio violento contra a vida ficará impune.
Então essa é a nossa missão e é por isso que trabalhamos e acordamos todos os dias. Que bacana. Doutor, muito obrigado pelo bate-papo. Lembrando que você aí tem um encontro marcado com a gente toda semana, toda quinta-feira, com o quadro Vem de Carona, a partir das 20 horas. Então, sintonize com a gente e não perca as edições toda semana aqui no Clique RDC e nas redes sociais do Grupo Condado de Comunicação. E se você desse uma chance pro novo? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo que eu queria fazer. E em tudo que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci pra saber. Mitsubishi L200 Triton Sport 2023. For you, for a new life. Vem de carona com o Clique RDC. Oferecimento Caiu Mitsubishi Motors. For you, for new life.